Rigor metodológico. O teu orientador diz que você precisa descrever um método do seu estudo com essa característica e você fica completamente perdido, sem saber por onde começar. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar detalhes de como você pode melhorar a criticidade científica em relação a esse aspecto. Eu me chamo Ana Godoy, eu sou especialista em escrita científica e eu vou te dizer todo o caminho que você precisa seguir para compreender isso de forma mais aprofundada. Mas antes, claro, não deixe de se inscrever no canal e ativar a notificação do sininho para sempre receber aí várias novidades aqui do meu canal. Bem, vamos entender um pouquinho o que é essa lógica de rigor metodológico. Nada mais é do que você ser detalhista e específico na hora de caracterizar as informações obrigatórias do método do seu estudo. E para isso, não basta você dizer qual é a principal informação, mas também qualificar essa informação. O que eu quero te dizer com isso é que muitas vezes, quando nós iniciamos a descrição do método, nós passamos a citar algumas informações de forma mais objetiva, mas nós não explicamos o que isso representa para o nosso estudo. Então, por exemplo, se eu for conduzir uma pesquisa qualitativa, é extremamente importante que você traga aí algumas características específicas. Qual é o tipo de pesquisa qualitativa? Quais são as características dessa pesquisa qualitativa que eu vou avaliar? Qual vai ser o meu pressuposto filosófico que eu vou direcionar? Ou seja, qual é o caminho? Então tem uma linha teórica que eu preciso seguir e a partir disso você vai detalhar explicando quais são essas características e explicando como isso se relaciona com o seu tema. Agora, se você estiver conduzindo uma pesquisa quantitativa, nós olhamos de forma mais objetiva para essas características. Então, nós não entramos com um detalhamento tão aprofundado, mas nós precisamos explicar alguns aspectos, como, por exemplo, determinar se vai ser um estudo de coorte, se esse estudo é um estudo prospectivo, se ele é um estudo retrospectivo. Então, isso você já vai trazer elementos para que a gente entenda como você pode aprofundar essa criticidade em relação ao seu método. Outros pontos importantes dentro dessa construção, após a definição do tipo de estudo, é você pensar nos critérios de elegibilidade. Esses critérios, eles precisam ter uma conexão com o seu objetivo. Não basta você informar critérios que não têm uma lógica prática para o que você quer aplicar, ou critérios que podem ser restritivos demais e não te ajudar na seleção da sua população. Então, os critérios de elegibilidade, que são conhecidos como os critérios de inclusão ou exclusão, eles são úteis para que a gente consiga minimizar a probabilidade de viés relacionado com a seleção da nossa população, ou seja, diminuir a distorção aí de resultados. E essa seleção envolve muitas vezes critérios clínicos, se for da área da saúde, ou critérios de diagnóstico, se você estiver em uma outra área do conhecimento. Então você vai começar a delimitar quais são os elementos que podem retratar uma população mais fidedigna e mais próxima daquilo que eu preciso para não gerar distorções ali nos resultados do meu trabalho. Então esses critérios de elegibilidade, eles precisam ser bem definidos. Inclusive, se você for utilizar ferramentas validadas ou exames mais elaborados, avaliações mais robustas, precisam também ali compor esse elemento do critério de elegibilidade. E aí, junto com isso, você também vai avaliar aspectos de contexto, ou seja, onde esse estudo vai acontecer, qual é a característica daquele ambiente, para entender um pouquinho como o seu critério de elegibilidade pode ser melhor delimitado.
Um outro ponto muito importante é como você vai descrever o seu processo de coleta de dados. E esse processo vai envolver também a construção de um instrumento de coleta de dados mais robusto. Esse instrumento pode partir da sua criação, você pode criar, ou também você pode buscar na literatura instrumentos validados, que é o mais recomendado hoje. Porque esses instrumentos eles já foram testados, avaliados e são capazes de apresentarem respostas específicas para o que você quer investigar. Mas caso na sua área não tenha esse instrumento validado, aí você pode formular um instrumento que lhe interesse, para você conseguir construir ali o seu trabalho. Mas esse critério da seleção do instrumento, a forma que você elabora as perguntas, como isso se conecta com o objetivo do seu estudo, é muito importante para que a gente consiga entender de forma mais objetiva e clara o que você vai gerar como desfecho do seu estudo. Então, em um método robusto, esses elementos precisam estar bem descritos, bem como as etapas da coleta de dados, ou seja, o passo a passo. O que você vai fazer primeiro nessa coleta de dados? Você tem um espaço reservado para receber essas pessoas, para avaliar? Você consegue garantir os aspectos éticos que estão previstos muitas vezes ali no comitê de ética em pesquisa que você submeteu o projeto? Então, são uma série de detalhes que você vai moldando. Mas nessa fase da coleta de dados, você também tem que ter cuidado para que você não influencie o participante na resposta que você gostaria de obter, a depender da forma de coleta de dados. Se for uma coleta com entrevista aberta, um grupo em que a resposta é livre, ou ainda se você estiver com um questionário ali de múltipla escolha e incentivar que as pessoas respondam de forma mais tendenciosa. Então, tudo isso você precisa olhar para o seu método para pensar como você pode tornar isso mais imparcial dentro desse seu processo de construção científica. Além disso, desse processo de coleta de dados, você também tem que perguntar como você pode melhorar esse instrumento e quais são as perguntas, as variáveis que são ali importantes e necessárias, porque muitas vezes a gente quer perguntar muitas coisas e aí a gente cansa o participante da pesquisa, a gente fica cansado e são perguntas que não são relevantes. Então, esse filtro, essa triagem das perguntas é muito importante para que você também tenha esse método robusto, porque pode parecer que você quer ver muita coisa e na realidade você pode não conseguir ver nada porque perguntou inúmeras informações que não são aplicáveis dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. Então, ter um pouco de filtro para selecionar isso é bem criterioso quando a gente pensa no rigor metodológico. Também é importante que nós possamos trabalhar aí com essa imparcialidade em relação às nossas perguntas e como a gente conduz esse processo de criação, também consultando outros profissionais da área com mais experiência, entendendo o que pode ser relevante para aquilo que você quer. E, além desses aspectos, você também precisa trazer no método uma definição conceitual da sua exposição e do seu desfecho. Não é um conceito no sentido de explicar fisiologicamente ou teoricamente o que aquilo significa, mas é delimitar os pontos de corte em relação ao que você quer avaliar, especialmente se você estiver conduzindo um estudo quantitativo. O que isso quer dizer, Ana? Olha, eu estou pensando ali, olhando para um determinado desfecho. Eu quero avaliar, por exemplo, anemia materna. Eu preciso fazer a avaliação da hemoglobina. Então, qual é o ponto da dosagem ali da hemoglobina, um ponto de corte que determina que a pessoa vai ter ou não vai ter a anemia? Então, esses critérios precisam estar claros e descritos no seu trabalho, especialmente quando é uma pesquisa quantitativa. Na pesquisa qualitativa, a gente não trabalha com essa visão de categorizar informações no sentido de dizer se é ou se não é, mas como tudo funciona dentro desse processo. Então,
por exemplo, se eu estiver pensando em avaliar um planejamento estratégico e como isso se dá em um determinado espaço, eu vou considerar aí, dentro dessa minha construção, qual é o percurso que essa pessoa fez para compreender um pouco mais sobre esse tema. E aí eu vou trazendo esses elementos. E para fechar com essa robustez metodológica, você precisa ter uma análise de dados coerente. E essa proposta vem a partir do objetivo, a partir do tipo de estudo que você define no começo dessa jornada e as variáveis. Então, quais são as perguntas que você fez que foram ali transformadas em variáveis? A partir disso, você vai planejar essa análise de dados. E esse planejamento antecipado, né? O planejamento já é antecipado, né? Mas essa antecipação, ela é muito importante para você entender o que você pode executar e até mesmo para que outras pessoas avaliem e pensem em outras possibilidades. Surgem muitas sugestões a partir da banca de avaliação ou de outras pessoas que vão ali avaliar o seu trabalho. Então é interessante pensar nesse aspecto. Uma dica muito valiosa quando nós estamos pensando em rigor metodológico é a gente utilizar ferramentas que já existem para avaliar o viés daquele estudo. Por quê? Quando a gente aplica essas ferramentas, elas estão olhando para o método. Então, vale a pena você pegar e verificar se o seu estudo está seguindo todas aquelas regras para que não tenha um viés. E aí isso vai depender da área, do conhecimento, do tema que você for estudar. Mas é bem interessante você aplicar isso dentro da sua realidade, no seu dia a dia. Bem, se você quiser saber mais informações sobre isso, não deixa, claro, de me seguir aqui no canal, de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para as notificações. Então, até o próximo vídeo.